Aqui nos fala Matheus Tiburcio, do canal Siquet. O padre Paulo Ricardo fez um vídeo a respeito do Concílio Vaticano II. Olha, você pode dizer, eu digo o que quiser, mas o padre Paulo Ricardo é um excelente expositor em teologia. Eu confesso que eu não li a obra técnica dele, mas ele é um excelente expositor em teologia, sem dúvida nenhuma. Eu tenho algumas discordâncias pontuais com ele, mas neste trabalho de divulgação teológica e de apologética em favor da fé católica, ele é sim muito bom, digam o que quiser. Eu posso discordar de alguns pontos dele, em especial a proximidade que ele tem com o Olavo. Também não estou sendo contra o Olavo, mas eu acho que isso era o que ele não precisava fazer, mas tudo bem, né? Eu gosto do padre Paulo Ricardo, sou um grande fã do padre Paulo Ricardo. E o trabalho dele foi uma das inspirações para eu escrever, que eu fazia o Siquet. Pois bem, ele fez um último vídeo sobre o Concílio Vaticano II, explicando o que deu errado com o concílio. Pois bem, eu nem pretendia fazer vídeos hoje, estava um tanto cansado, e estou de fato, mas eu logo percebi que este é um tema que demanda uma certa discussão, um certo questionamento, porque hoje mesmo eu tive uma discussão tanto acalorada com um indivíduo, e então aí vai, né? Eu vou fazer aqui um complemento ao padre Paulo Ricardo. Eu concordo com 99,9% do que ele falou. Então eu vou acrescentar aqui algumas coisas ao padre Paulo Ricardo, em relação ao que o padre Paulo Ricardo falou nesse vídeo em questão. Em primeiro lugar, o padre Paulo Ricardo ele nos mostra que o concílio, o argumento central dele o Concílio Vaticano II foi um concílio pastoral. Mas esse concílio pastoral não teve êxito, né? Ele então dá duas soluções: post hoc, propter hoc. Post hoc é a tese de que o concílio, sucessivamente ao concílio, por razões alheias a este, o resultado dele não vingou, não deu certo. E propter hoc, que na verdade o concílio seria uma causa deste fenômeno, né? E ele dá lá algumas explicações, com as quais eu concordo. Mas eu vou aqui aprofundar também algumas coisas que eu acho que estou em consonância com o padre Paulo Ricardo. Em primeiro lugar, um argumento que ele vem sendo muito usado por católicos tradicionalistas críticos do concílio, e que eu, mesmo quando eu era um católico tradicionalista bem enrajeado, eu nunca partilhei desta crítica, eu assim chamado argumento dos frutos do concílio. É um argumento de que o quê? Não, antes do concílio tudo era bom. Isso é uma realidade hipotética, né? Mas não vou discutir esse ponto aqui. Eu, pessoalmente, acho que esse povo exagera muito ao colocar o pré-concílio como algo ideal. Como se o concílio fosse um evento metastático que de repente já vai cair tudo. Como em Santo Tomás, onde não há causa, não há efeito. Ou seja, antes a coisa não estava tão boa assim também não, né? Deixar isso bem claro. Aí o Concílio Vaticano II, né, eles usam o argumento dos frutos do concílio. Antes do concílio você teve várias coisas negativas. Eles dão lá várias estatísticas que de fato eles têm razão. Isso é uma prova de que o Concílio Vaticano II, o fato de que a igreja teve um desempenho ruim, inegavelmente, estatisticamente, em muitos aspectos a igreja católica teve vários déficits. Isso é uma prova de que o Vaticano II é falso? Não. Porque se você utilizar resultados adversos a um concílio, a um documento magisterial, contra uma parte do magistério, meu filho, você pode destruir nenhum concílio vai escapar. O concílio de Constança, por exemplo, ele gerou a praga do conciliarismo. Ele foi a principal causa da praga do conciliarismo. O concílio de Calcedônia, se não fosse pelo infame cânone 28, jamais teria havido igreja ortodoxa. Jamais teria havido. Aí outras pessoas falam que não, o concílio, a partir desse princípio, né?
O concílio pecou nesse ponto pela omissão, que a omissão dele trouxe frutos escandalosos. Mas se for por isso, olha o quinto concílio de Latrão, né? A Europa tinha acabado de sair do grande cisma, a Europa estava em uma situação louca, caos total. Humanismo, renascimento, cabala correndo solta, gnose, astrologia. O que é que ele faz? Condena uma tese. Uma. Condena uma tese. A única tese que ele condena é a tese que diz que a alma é mortal. Se vocês forem usar esse argumento, os frutos do concílio, cai logo de uma vez o magistério todo. Não vai cair só o Vaticano II, não. Né? Deixar bem claro que esse é um argumento patético, um argumento ridículo. Né? Tirem isso. Não é por isso. O que os chamados frutos do concílio não mostram que o concílio é um concílio falso, é um concílio fajuto, é um concílio que tenha erros. O que ele prova no máximo? Estratégia doutrinária, a estratégia pastoral aplicada pelo concílio, estratégia pastoral, não estratégia doutrinária, foi uma estratégia errada. É o máximo que isso prova. E eu tenho que conceder que isso é verdade. Por quê? Porque muitas vezes, o Pastor Ricardo nos pontua muito bem que o mundo, a humanidade, né, as pessoas não fizeram bom uso do concílio e avacalharam tudo. Isso é verdade? Bem, isso é uma meia verdade. Por quê? Porque em grande parte, quem gerou as interpretações ruins do concílio foram os padres do próprio concílio. Cito como exemplo o clássico caso do padre John Courtney Murray, né? Que ele foi um dos redatores da Dignitatis Humana, de um dos esposos da Dignitatis Humana. Acontece que a interpretação dele foi condenada pela igreja do documento que ele mesmo redigiu, que ele mesmo ajudou a redigir. Ou seja, muitas vezes foram os padres do concílio que avacalharam o concílio todo, que avacalharam tudo. Por exemplo, quando Paulo VI fez a Humanae Vitae, condenando a contracepção artificial, a conciliarada toda desceu contra ele. Sines, Herner, quase todos, um monte de teólogos, padres conciliares que foram influentes no concílio, se opuseram à decisão da Humanae Vitae. Poderia citar aqui dezenas de casos. Ou seja, não me parece que você possa eximir os padres conciliares da culpa da porcaria que foi gerada após o concílio. Então, sim, o concílio, ele tem, você pode dizer que os que fizeram, não foi só os que vieram depois que interpretaram errado. Os que fizeram o concílio foram quem começou a avacalhar tudo. Porque eu já falei aqui várias vezes que as porcarias conciliares muitas vezes foram impostas pela via prussiana, pelo controle social. Citei aqui o caso do latim. Onde o latim desapareceu não foi porque as pessoas foram simplesmente gostaram mais da nova liturgia, porque houve um esforço deliberado para extinguir o latim. Prova disso é que em várias tribos quilombolas e indígenas, várias comunidades quilombolas e tribos indígenas, ainda hoje as orações em latim continuam a ser observadas, sem que ninguém os ensinasse. Por quê? Porque, na verdade, porque a tendência é as pessoas manterem a sua tradição. Na imensa, as pessoas vão manter a tradição, não rejeitaram. Ou seja, o que houve foi um esforço deliberado que o padre Malachi Marques já documentou em vários dos seus livros. Aí vai. Mas houve interpretações errôneas do concílio? Houve. E houve dois catalisadores para que isso acontecesse em uma proporção nunca antes vista. Más interpretações do concílio. Quer dizer que não, o Vaticano II é errado porque ele é ambíguo. E o magistério da igreja não pode ser ambíguo e não precisa de interpretação. Isso é completa babaquice também. Já houve, na literatura você pode encontrar inúmeros atos canônicos sobre os quais pairará alguma controvérsia. O catolicismo é a religião que absorve, destrói e digere essas controvérsias. O catolicismo é a religião dialética por excelência.
Ou seja, quais foram esses dois fatores que levaram o concílio a ter essa profusão de interpretações? O primeiro é que a base do concílio, como todos aqui já sabem, é a Nova Teologia. E um dos princípios da Nova Teologia é que você deve buscar na filosofia moderna ferramentas não apenas para dialogar com o mundo contemporâneo, como para solucionar os problemas gerados por ele. Aí os assim chamados tomistas transcendentais, Lonergan, Lerner, Coret, Schillebeck, pegaram a filosofia do Kant. Eles são notáveis, eles são figuras altamente de um valor gigantesco. Não estou aqui para negar isso. Outros da escola mais inglesa, a escola anglo-americana do tomismo, né? Ela, que foi em grande parte um movimento leigo, se aproximou das teses do Wittgenstein, passou a adotar uma visão wittgensteiniana do catolicismo. Outros foram atrás do Heidegger, outros foram atrás de não sei o quê. Mas acontece que é o seguinte: o patrão Ricardo, eu acho que ele tentou dizer isso, mas esse foi um ponto em que ele não foi muito claro. Acontece que a filosofia moderna, eu não quero discutir aqui seus métodos e deméritos, mas ela é notável por ser pouco clara. Vejam as discussões bizantinas que se tem sobre o que Kant, Hegel ou Wittgenstein querem dizer. Procure só o capítulo. Vamos fazer experiência? Peguem o capítulo da Crítica da Razão Pura de Kant, que fala sobre os esquemas. Procurem a literatura gigantesca que tem de gente querendo entender o que Kant quis dizer. Só um capítulo da Crítica da Razão Pura. Tente entender você, sendo um completo neófito no tema. Aí os documentos do concílio têm a influência do Kant, muitos do tomismo transcendental, outros do Husserl e da fenomenologia e tudo. Isso tem o seu valor. Tem o seu valor e muito. Mas não é algo fácil de entender. Não é um médium interessante para você dialogar com o mundo moderno. Porque o mundo moderno não é Atenas, o mundo moderno é Babilônia, o mundo moderno é confusão. É a Babel, onde ninguém se entende. O kantiano não entende Heidegger, o heideggeriano não entende Wittgenstein, por aí vai. Né? Você tem várias filosofias opostas entre si que uma não entende a outra. É uma parte que o Mar Ferreira dos Santos chama de fragmentação. Ou seja, a filosofia moderna ela provou não ser um método eficiente, um método interessante para você se fazer entender ao mundo moderno. Ao meu ver, isso é um erro fatal. Ela pode ser até um método interessante para você solucionar problemas. Ela tem um arcabouço conceitual interessantíssimo. E quem não for estudar isso aí não sabe de nada, eu sei dizer. Mas isso aí foi um erro, sem dúvida. É uma das duas razões para o concílio ter gerado tanta ambiguidade. E qual é a segunda razão para isso? É o fato de que o Concílio Vaticano II foi o primeiro concílio feito na época da mídia em massa. Antes, o que era feito em Roma circulava apenas nas mãos do clero, demorava anos para chegar. Por exemplo, o Papa teve uma bula em Roma. Muitas vezes tinha que chegar por um mensageiro, muitas vezes os reis barraram a vinda do mensageiro, eles não deixavam ser publicado o decreto. Mas hoje você tem jornais de circulação mundial, nacional e mundial, você tem a mídia toda, você tem a internet, a televisão, você tem uma diversidade de meios que possibilitam um acesso maior à informação. E esse acesso maior à informação, usando os termos do Paul Ricoeur, abre um horizonte de interpretações nunca antes visto na história da humanidade.
qualquer pessoa, qualquer padre, tem agora a oportunidade de ver o que se passa no magistério e de interpretá-lo. E a mídia tem um poder, a mídia mas tem um poder de formação de opiniões que nunca foi antes visto. E muitas vezes, milhares de vezes, o que chega a nós, nós não nos informamos sobre o que acontece na igreja pela própria igreja. Nós nos informamos pela mídia em massa. Você está aqui, por exemplo, no Vaticano II, você sabe que antes havia o costume universal do véu, de usar o véu na igreja, o costume que é previsto no próprio São Paulo, das suas epístolas, né, se não me engano, em Coríntios. Aí o que acontece? Né? Depois que esse costume vai se tornando cada vez mais marginal, porque supostamente o concílio teria decidido que isso deveria acabar. Agora, o que o concílio falou sobre a questão do véu? Ou sobre o tema modéstia em geral? Principalmente nada. Sabe o que aconteceu? Em uma das comissões do concílio, um prelado americano, não saberia me lembrar aqui o nome, foi entrevistado por um jornal, salvo engano, da New York Times. E uma das perguntas foi a respeito do véu. O véu, ele deve ser mantido, ele será mantido na igreja, né? Aí o prelado respondeu assim: o Vaticano, nós, a comissão, estamos discutindo algumas coisas a este respeito. Então o The New York Times publicou: extra, o Concílio Vaticano II foi abolido o uso do véu. Aí os outros jornais foram difundindo essas manchetes enganosas, né? E aí muitos padres, até mesmo padres, foram lendo, ao invés de ler todos os documentos do concílio, eles vão ler a mídia em massa. Mas só você lê a mídia em massa do que você lê não sei quantas 1000 páginas do concílio. Lá na biblioteca da minha universidade você tem os volumes oficiais do concílio em latim, né? E o tamanho dessa mesa, toda a documentação, que tem uma prateleira inteira. Não é só se o padre ler isso em latim ou ler o que está na mídia. Então, na mídia, os padres viram, o povo viu dizendo: fulano, então o New York Times está dizendo aí, ou o Globo, outro jornal qualquer, foi dizendo que o véu foi abolido, então é porque foi mesmo. O padre viu isso também, então é porque foi abolido. Mas o concílio não falou nada sobre isso. Aí o véu, em seguida, as outras práticas litúrgicas correspondentes à modéstia, foram relativizadas sem o concílio ter dito nada. Sem o concílio ter dito absolutamente nada. Ou seja, a mídia ela abre um horizonte de interpretações, no mínimo, e muitas vezes distorce a coisa deliberadamente, com um poder que é algo nunca antes visto na história. O Vaticano II, neste aspecto, foi um concílio único. Em menor escala, isso aconteceu com o Vaticano I. A mídia global fez uma campanha contra a infalibilidade papal. Até hoje, a imagem comum que as pessoas têm da infalibilidade papal, que é a imagem que o Papa fala com Deus, logo, tudo que se diga, tudo que o Papa diga é infalível, essa foi a imagem que os apologistas contra a infalibilidade papal publicaram na mídia em massa. Isso não vem da doutrina da igreja, vem da mídia liberal. Ou seja, até o Vaticano I, em menor escala, mas ele enfrentou isso, porque até você vê a mídia que... Eu vi outro dia naquela revista porca da Abril, chamada Aventuras na História, dizendo que o seguinte, fazendo o seguinte comentário: o Papa Pio IX promulgou na data tal a infalibilidade papal. Quer dizer que declarações como a do Papa Bento XVI, de que a camisinha fomenta a AIDS, são para os católicos infalíveis. Não é preciso dizer quantos absurdos deliberados você tem numa matéria de uma merda como essas. Perdão as pessoas, mas é merda, isso mesmo. Ou seja, você teve todos esses fenômenos. Teve esses dois fenômenos diferenciais. O fenômeno da mídia em massa e o fenômeno
do mau entendimento em relação à filosofia moderna. Né? Foram os dois grandes problemas, os dois grandes entraves hermenêuticos que o concílio enfrentou. Aí você vê que teve uma reação ao concílio. Agora, por que essa reação também não conseguiu, assim, os movimentos tradicionais, os movimentos conservadores, por que eles não conseguiram ter um contra-ataque adequado ao concílio? Vocês querem saber qual é a principal razão? É que o fundamento do catolicismo tradicionalista não é o tomismo, coisa nenhuma. Sinto dizer. O fundamento do catolicismo tradicionalista não é a teologia escolástica, coisa nenhuma. O fundamento do catolicismo tradicionalista, em muitas das suas vertentes, é o modernismo também. Quantos teólogos tradicionalistas não se basearam no modernismo? A origem do catolicismo tradicionalista é o quê? Ela é, infelizmente, ele precisa se libertar disso, uma mistura de martinismo, fideísmo, kierkegaardiano, Nietzscheano, Gomes Dávila é o mais expoente disso, da assim chamada escola tradicionalista, eu sinto dizer, o perennialismo gueroniano, isso é uma coisa que o Olavo de Carvalho disse com razão, teve uma influência medonha no movimento católico tradicionalista. E, por fim, o assim chamado historicismo. Muitos defensores do concílio aderiram, muitos críticos do concílio criticaram o concílio, infelizmente, de uma maneira historicista. Um caso egregio disso seria no Brasil, Orlando Fedeli, né? Que ele defendeu a tese das três revoluções, uma tese típica do martinismo francês, isso é uma corrente da Guinons, que ele tão bem atacava, e que ele mostrava muito, inclusive, os seus erros, mas ele próprio acabou caindo nessa tese, né, de querer interpretar o concílio com base nisso. Os assim chamados os frutos, que são consequências, e o antecedente e o consequência. Fedeli era genial, Fedeli foi um dos maiores críticos que o concílio já teve, mas ele caiu também nesse erro. E também o romantismo, que ele influenciou muito, né? Você vê que muitas vezes existem expressões dos defensores do concílio, dos críticos do concílio, que elas não são também provenientes da teologia dogmática, mas sim de uma mentalidade romântica. Por exemplo, a missa de sempre foi proscrita. Será que esse povo acha mesmo que a missa, por 2000 anos, sempre teve o rito romano em todo o Ocidente, com as rubricas litúrgicas, com as normas litúrgicas previstas no missal romano estabelecido por Trento, na bula Coprim Tempore? Será que esse povo acredita nisso? Se acreditam, eu dizer, vocês estão errados. Até o século XIX, ainda eram observados por todo o Ocidente os ritos com mais de 200 anos na época do Concílio de Trento. O rito galicano, o rito bracarense, o rito moçárabe, que são ritos que têm muitas rubricas diferentes do Concílio de Trento. Ou seja, e fora as diversas mudanças que a liturgia teve desde então, né? Ou seja, tome cuidado com esse romantismo. Quer dizer que na missa nova, quer dizer que a missa nova, tudo nela é bom, quer dizer que ela foi um sucesso? De forma nenhuma. No caso de países como o Brasil, que não tem uma cultura logocêntrica, né, a missa não foi fatal, né? Foi fatal, digo, como estratégia pastoral. Teve um padre Paulo Ricardo. O brasileiro não acredita em texto, não valoriza o culto a texto. O que ele dá valor são as imagens. Talvez no mundo protestante a missa nova até tenha tido
algum fruto. Mas no Brasil o que se viu foi só o declínio da missa, uma série de coisas, né? Ou seja, como solução pastoral, eu julgo que ela foi falha, né? Agora, outra coisa que o Padre Paulo Ricardo comenta, que está relacionada a isso, é a questão dos bispos alemães, que eles acreditam que a história tem uma teleologia imanente, na qual as coisas antigas vão sendo superadas, né? Eu já falei disso aqui em outros vídeos, né? Mas isso são os historicismos modernos. Você acreditar que tem uma teleologia imanente que ela é inexorável. Mas eu digo, na história, só existe um fim. É Deus. Não existe essas teleologias imanentes que emergem na história. Não, só tem um fim da história. Jesus Cristo. Que passar disso vem do demônio. Para mim, esse pessoal aí, esses bispos alemães, são um bando de bundões. Eu sinto dizer, vocês são os bundões mesmo. Vocês não sabem nada de teologia, nada de nada. Teologia de vocês é só sentimentalismo barato. Hegel, há 200 anos atrás, já disse que gente como vocês iam fugir aí, aos montes, né? É só sentimentalismo barato. Vocês aí não sabem de nada, né? Essa teologia acadêmica, uma teologia sistemática, é tudo um bando de bundão. Esse povo aí não merece ter, não tem credibilidade zero, capacidade zero. Pois então, essas foram alguns dos meus acréscimos ao Padre Paulo Ricardo. Eu tentei desfazer aqui alguns dos mitos do concílio. Eu acho que o Padre Paulo Ricardo teve uma abordagem muito correta. Eu recomendo que todos vejam o vídeo dele. E aqui eu já aviso que eu não vou tolerar discussões idiotas. Se vier aqui ser devacantista, gente, não sei mais o que, querendo brigar, você não é bem-vindo aqui não. Vai embora. Vai embora, que uma coisa é você criticar o concílio. Outra coisa é você ser um idiota. Pois um grande abraço, pessoal, e até mais.